Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, então agora nós vamos para a segunda parte da nossa matéria, que nós vamos falar de ligação covalente, tudo bem? O que é uma ligação covalente? Primeira coisa que você tem que entender. Imagina que eu tenho um átomo que quer ganhar elétron e um outro que também quer ganhar elétron. Se os dois querem ganhar elétron, o que vai acontecer? Nenhum pode doar elétron para o outro, concorda comigo? Então eles fazem uma coisa fenomenal. Como nenhum pode doar o elétron para o outro, eles compartilham seus elétrons. Compartilhar seria assim, ó. O elétron que era só meu, agora também será do meu amigo. E o elétron que era só do meu amigo, agora também passa a ser meu. Quando ocorre esse compartilhamento de elétrons dentro de uma estrutura, pessoal, a gente chama isso de ligação covalente. E fica um pouco melhor de entender quando eu dou um exemplo para vocês, tudo bem? Então vamos imaginar um composto cuja fórmula molecular é H2. Você consegue entender perfeitamente que H2 é como se tivesse um H do lado do outro, tudo bem? Então eu vou colocar aqui um H e do lado o outro H. Pessoal, nós vimos na aula anterior que o hidrogênio, pelo fato de ser do grupo 1 da tabela periódica, quer dizer que na sua camada de valência ele tem um elétron. Então, esse hidrogênio tem um elétron e o outro hidrogênio também tem um elétron. Você concorda que cada elétron é de um hidrogênio? E lembra que eu comentei que o hidrogênio ele não faz parte da teoria do octeto, ele faz parte do dueto. Dueto quer dizer que cada hidrogênio quer ter dois elétrons na camada de valência. Como esse hidrogênio está precisando de um elétron e esse hidrogênio também está precisando de um elétron, o que eles fazem? Eles se interpenetram. Interpenetram quer dizer que suas camadas de valências se fundem, ok? E eles fazem o compartilhamento dos seus elétrons. Compartilhamento é o seguinte, pessoal. Esse elétron agora é desse hidrogênio e esse elétron agora também é desse hidrogênio. E compartilhando seus elétrons, eu posso dizer que esse hidrogênio tem dois elétrons e esse também tem dois, atendendo a teoria do dueto, que é o que o hidrogênio faz. Então, pessoal, a gente entende a ligação covalente como um compartilhamento de elétrons. É igual o Facebook. Quando você compartilha algo, quer dizer que o algo que você compartilhou não é só da pessoa, agora também é seu. Aqui ocorre a mesma coisa. A partir do momento que esse hidrogênio compartilha seu elétron, esse elétron também é do outro e vice-versa. Entenderam que é uma ligação covalente, pessoal? Isso aqui a gente chama na química de fórmula eletrônica ou de Lewis. A fórmula eletrônica ou de Lewis, a gente representa os elétrons compartilhados na estrutura. Tudo bem? Por isso é fórmula eletrônica, porque representa os elétrons. E o que seria a fórmula estrutural? A fórmula estrutural é quando eu represento a ligação, ou seja, o par de elétrons, aqueles dois elétrons compartilhados, por uma semirreta, tudo bem? Então a gente representa ele dessa maneira aqui, ó. A gente utiliza muito essa semirreta, pessoal, na química orgânica, tudo bem? Então aqui está a fórmula molecular, que representa a quantidade de átomos que eu tenho do elemento. A fórmula eletrônica ou de Lewis, que eu represento o compartilhamento de elétrons. E aqui a fórmula estrutural, onde cada tracinho representa uma ligação. Tudo bem? Pessoal, é importante nesse momento a gente falar algumas características da ligação covalente. Primeira, ocorre sempre entre não metais, tudo bem? O hidrogênio, por exemplo, é um não metal, o oxigênio, não metal. Então, na iônica, eu falei que ocorre entre um metal e um não metal. Na covalente é sempre entre não metais, tudo bem? Ocorre por compartilhamento de elétrons, que foi que eu comentei com vocês. Para que essa ligação ocorra, tem que ocorrer uma interpenetração de seus orbitais, ou seja, uma fusão das suas eletrosferas, para que eles possam compartilhar seus elétrons. Quando eu tenho uma estrutura formada por ligação covalente, eu chamo essa estrutura de composto molecular. Você já deve ter ouvido muito essa palavra, molécula. Isso é considerado molécula, pessoal, quando ele faz ligação covalente.
Quando ele faz ligação iônica, é um composto iônico. Quando ele faz uma ligação covalente, a gente chama de estrutura molecular. Então, todos esses exemplos que eu vou dar para vocês, eles fazem ligação covalentes. Então, todos podem ser chamados de moléculas. Tudo bem? Outra característica importante, compostos covalentes tendem a ter baixos pontos de fusão e ebulição, né? Você pega os compostos covalentes, eles derretem e evaporam em temperaturas muito mais baixas comparado aos compostos iônicos, ok? E, importante, eles não conduzem corrente elétrica. Então, se você pegar qualquer composto covalente e dissolver em água, ele não conduz corrente elétrica. A não ser que esse composto covalente ele sofra um processo chamado ionismo, que é o caso dos ácidos, que vocês já devem ter aprendido no primeiro ano. Quando você joga um ácido na água, apesar de ele ser um composto covalente, ele sofre um fenômeno chamado ionização. Mas é assunto para uma outra aula, tudo bem? Em geral, os compostos covalentes eles não conduzem corrente elétrica. Tudo bem, pessoal? Vamos dar aqui outros exemplos, então. Vamos dar o exemplo do O2. É um oxigênio ligado em outro oxigênio. E o oxigênio, por ser do grupo 16 da tabela periódica, eles têm 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é muito importante vocês perceberem, pessoal, que a gente sempre coloca os elétrons dessa maneira que eu estou colocando. Você vai colocar os 4 primeiros elétrons de um lado, em cima, do outro lado, embaixo, e depois vai preenchendo os seus pares. Olha o outro exemplo, ó. 1, 2, 3, 4, e os dois que faltam para 6 eu vou formando o par, ó. 5, 6. Jura? Por que dessa maneira? Porque dessa maneira fica fácil você perceber aonde vai ocorrer o compartilhamento da ligação. Então, por exemplo, dá para perceber que aqui eles precisam compartilhar seus elétrons, ó, para formar um parzinho. E aqui em cima também, ó, eles precisam formar um parzinho aqui em cima. Dá para perceber isso, galera? Conclusão. Dá para perceber que entre os dois oxigênios eu tenho duas ligações. Então, eu chamo isso aqui de ligação dupla. Ligação dupla. Tudo bem, pessoal? Lembram disso do primeiro ano? Então perceba, a partir do momento que o oxigênio faz duas ligações duas ligações simples, ele tem 2, 4, 6, 8 elétrons, estabilizando o que é chamada teoria do octeto. Tudo bem? Pessoal, vamos agora para o próximo exemplo, um exemplo bem clássico da água, tudo bem? Galera, aqui eu tenho dois elementos diferentes, o H e o O. Como a gente vai posicionar? A gente sempre vai pôr o elemento em menor quantidade no centro da molécula. Se eu tenho 2H e um O, eu vou pôr o O no centro da molécula e esses dois Hs como se estivesse circulando, orbitando esse oxigênio. Dá para perceber que é como se estivesse circulando esse oxigênio, ok? Vou pôr para cada hidrogênio um elétron, então eu tenho um elétron aqui e um elétron aqui. E o oxigênio, por ser do grupo 16 da tabela, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Como é que eu vou pôr esses 6 elétrons mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que eu coloquei os 4 primeiro e depois formei par. Jura, aonde é que eu vou formar os par? Você pode formar em qualquer lugar, desde que seja fácil para você ligar com os átomos que precisam depois. Perceba que eu formei o par em cima e embaixo para ficar mais fácil de ligar para o lado esquerdo e para o lado direito. Olha que interessante, pessoal. Dá para perceber dessa maneira que o hidrogênio formou seu par, esse hidrogênio formou seu par e o oxigênio ficou com 8. Ó, 2, 4, 6, 8. Tudo bem? Como eu represento a estrutura dessa molécula? Eu vou colocar no mesmo formato que esse aqui. Só que agora eu vou pôr uma ligação simples, um par aqui e um par do outro lado. Olha lá, um par aqui e um par do outro lado. Ok, pessoal? Vamos para o penúltimo exemplo. Quem que é o átomo central? O carbono, porque ele está em menor quantidade. E eu tenho 4 hidrogênios. Eu vou pôr esses 4 hidrogênios como se estivesse orbitando esse carbono. Um de um lado, um em cima, um do outro lado e um embaixo.
Dá para perceber que esses 4 hidrogênios estão circulando o carbono, tudo bem? O hidrogênio, cada um tem um elétron, então aqui tem um elétron, aqui tem outro elétron, aqui tem outro elétron e aqui tem outro elétron. E o carbono, por ser do grupo 14, ele tem 4 elétrons na camada de valência, ó. Então tem um aqui em cima, um do lado, um embaixo e um do outro. E olha como já fica fácil perceber, pessoal, o que o carbono vai fazer. Ele vai ter que fazer uma ligação embaixo para formar um par, uma ligação do outro lado para formar outro par, uma ligação do outro lado para formar outro par e uma ligação em cima para formar o outro par. Ou seja, dá para perceber que o carbono ficou, ao compartilhar os elétrons com o hidrogênio, 2, 4, 6, 8 elétrons ao redor dele. E como eu represento a estrutura desse composto, pessoal? Muito simples. Eu vou colocar as ligações que o carbono está fazendo com cada hidrogênio. Uma ligação para cá, uma aqui e outra cá. Tudo bem, pessoal? Bem simples, bem tranquilo? Ok? Até aqui tudo bem, certo? Agora eu vou dar uma situação para vocês, pessoal, que a gente tem que prestar muita atenção, que a gente aprendeu no primeiro ano do ensino médio, que pode ser que a gente tenha esquecido. Esse cara é chamado ácido sulfúrico. Lembram dele? Ácido sulfúrico. Como montar a estrutura do ácido sulfúrico agora que eu tenho 3 elementos? Então é o seguinte, a gente sempre vai pôr no centro da molécula o átomo diferente de O e H. Quem que é diferente de O e H? O S. Então ele vai ser o átomo central. Tudo bem? Aí eu vou colocar orbitando esse S, ou seja, ao redor do S, os oxigênios, que são quanto? 4. Então eu vou pôr aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E agora, orbitando pelo lado de fora os oxigênios, eu coloco os 2 hidrogênios. Então, desses 4 oxigênios, eu vou escolher 2 deles e pôr o H de um lado. Eu escolhi esse oxigênio, pus o H de um lado e o H do outro. Pessoal, 90% das estruturas covalentes que a gente vai ter que montar a estrutura é essa ordem que a gente obedece. Põe o diferente de O e H no centro, o oxigênio orbitando esse átomo central e os hidrogênios sempre por fora costurando, fechando a molécula, tudo bem? A gente vê muito na química orgânica que a função do hidrogênio, por fazer uma ligação, é fechar a molécula, tudo bem? O que a gente vai fazer agora? Colocar os elétrons de valência. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência, cada um. Cada oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, porque ele é do grupo 16, então eu vou pôr assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que pondo dessa maneira eu deixei livre esse elétron para poder ligar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até aí tudo bem, pessoal? E agora vamos falar do S. O enxofre, o S, ele é do mesmo grupo do oxigênio, ele também é do grupo 16. Se ele é do mesmo grupo da tabela periódica do oxigênio, quer dizer que na camada de valência o S também tem 6 elétrons. Então vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu deixei os 2 elétrons do lado livres para poder ligar com os oxigênios. Então agora vamos ligar de fora para dentro, gente, ó. O H vai ligar no O, estabilizando o H, porque o H já fez os 2 elétrons que ele precisa. Esse hidrogênio também vai ligar com o O, estabilizando o H da direita. Então eu já estabilizei esse H e esse H, tudo bem? Agora o oxigênio que está ligado ao H, eu vou ligar o S para estabilizá-lo também. Olha lá, o oxigênio, 2 ligações, então 2, 4, 6, 8. E aqui também, ó. 2, 4, 6, 8. Tudo bem até aí? Agora, pessoal, chegamos numa situação muito interessante que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Olhem o S, concentram-se no S.
Vocês concordam que o S não precisaria ligar mais? Por quê? Olha ao redor do S. Eu tenho um par para a esquerda, um par para a direita. Quando eu falo um par, são 2 elétrons. Então eu tenho 2, 4, 6, 8. Se o S já tem 8 elétrons na camada de valência, ele não precisa se ligar com ninguém, certo? Porém, pessoal, eu tenho um oxigênio em cima e um oxigênio embaixo precisando fazer essa ligação. Concorda comigo? Você acha que o S vai deixar o oxigênio em cima e embaixo desamparado? É lógico que não. Então, o que ele vai fazer? O átomo central ele vai se disponibilizar de um recurso chamado ligação covalente coordenada, que antigamente era chamado de ligação dativa. O que é ligação dativa ou coordenada? É um recurso utilizado pelo átomo central para estabilizar outros átomos, mesmo ele estando estabilizado. Uma coisa muito importante, pessoal, o átomo central só consegue fazer ligação dativa ou coordenada quando ele tem par de elétron formado, par de elétron isolado. Como assim, jura? O átomo central é o S, concorda comigo? Ele tem um par em cima e um par embaixo. Como ele tem um par isolado em cima e um par isolado embaixo, ele pode fazer até 2 ligações coordenadas para socorrer os oxigênios ali que não estão estabilizados. Então que fique bem claro isso, pessoal. O número de ligações coordenadas ou dativas que um átomo central realiza dependerá do número de parzinhos formados que ele já tem. O parzinho formado é esse aqui, ó, que já estava com ele. E como ele faz essa ligação coordenada? Muito bem. Tá vendo que o oxigênio tem um elétron livre e o outro elétron livre aqui isolados? Esse elétron vem aqui para o lado, é como se eu desse um chute nele aqui para o lado, e essa valência fica aberta, concorda comigo? O que o S vai fazer? Ele vai pegar o parzinho dele e mandar o par para o oxigênio. Por quê? Enviando o par, pessoal, olha que coisa interessante que aconteceu. O oxigênio tem 2, 4, 6 e com o parzinho que o S enviou, ele vai ter 8. 2, 4, 6, 8. Então o S consegue estabilizar o oxigênio com o parzinho isolado que ele já tinha. Então a ligação coordenada é quando o átomo central compartilha o par dele, aquele par que ele não precisaria compartilhar, ele compartilha para poder estabilizar o oxigênio que não estava estabilizado. Tudo bem, pessoal? Em cima vai acontecer a mesma coisa. Esse elétron vai vir aqui para o lado, deixando 3 parzinhos formados, ó, 2, 4, 6. E esse S, ele vai enviar o parzinho lá para cima para o oxigênio. Então esse oxigênio passa a ter 2, 4, 6, com mais 2 aqui, 8. Isso é ligação covalente, pessoal, coordenada. Eu vou deixar o nome aqui do lado, que se vocês quiserem anotar, pelo menos já está gravado aí o nome, tudo bem? Ligação covalente coordenada. Então, repito, ligação covalente coordenada só é realizada quando o átomo central já fez todas as ligações normais que ele poderia. Fez as ligações normais, ele utiliza desse recurso para estabilizar átomos que não estão estabilizados ainda. E como eu represento a fórmula estrutural disso? A gente vai montar a estrutura do mesmo jeitinho, ó. Do mesmo jeito, tudo bem? Dá para perceber? Nós vamos ligar do jeito normal, ó. Então, H no O no S, o S no O e o O no H. Aqui são ligações normais. E antigamente, pessoal, presta bem atenção no que eu vou falar. Antigamente, a gente representava essa ligação coordenada com uma setinha, indicando para onde os elétrons do S estavam indo. Atualmente, a gente não representa mais dessa maneira, a gente representa com uma semi-reta normal. Por quê? Eu não estou enviando par. Como aqui é par e aqui também é par, a gente representa com um risco normal, uma semi-reta normal. Professor, tem que fazer com uma cor diferente? Não, até porque vestibular só pode usar uma cor, é monocromático. Então você pode fazer da mesma cor que o corretor ele vai entender que aqui é uma ligação coordenada e aqui é uma ligação normal.
Professor, mas como eu sei que é uma ligação coordenada ou não, se tiver com uma cor de caneta só? Muito simples, pessoal. Tem uma tática que nunca falha. O oxigênio, normalmente, ele faz duas ligações. Quer ver, ó? Aqui, ó, oxigênio, duas ligações, oxigênio, duas ligações, oxigênio, duas ligações. Quando ele não estiver fazendo as duas ligações que ele tem por direito e mesmo assim estabilizou, é porque ele está utilizando o recurso da coordenada. Como assim, professor? Olha esse oxigênio. Dá para perceber que ele está fazendo uma ligação? Se ele está fazendo uma ligação e está estável dessa maneira, quer dizer que ele está fazendo um recurso além do que seria o normal para poder estabilizar. Então aí você conta como ligação coordenada. Olha esse oxigênio também, está fazendo uma ligação só para cima. Quer dizer que se ele estabilizou com uma ligação é porque é coordenada. Agora, olha esse oxigênio, ele está fazendo duas ligações, uma para a esquerda e outra para a direita. Como ele está fazendo as duas ligações, então ali é uma ligação normal. Deu para entender, pessoal? Então você pode tirar print da tela, tudo bem? Tira um print da tela aí para vocês copiarem, ok? E aqui nessa maneira a gente termina a parte de ligação covalente, tudo bem? Já expliquei uma ligação covalente normal, uma ligação coordenada ou dativa e todas as características da ligação covalente. Tudo bem, pessoal? Então vamos agora falar de ligação metálica, ok? Até mais!